Boa tarde, alunos de Literatura Brasileira 5, do curso de Letras na modalidade à distância, do IFPB. Meu nome é Edilane Bento e hoje estou por aqui para fazer essa videoaula de apresentação para vocês. Vamos falar aqui sobre mim, sobre a questão da formação, sobre questões bem pertinentes em relação à disciplina Literatura Brasileira 5, como conteúdos, formas de avaliação, também sobre algumas questões que vão nos ajudar durante todo esse semestre a, digamos que, ter a fazer uma trajetória assim, espero eu, bastante significativa para todos nós. Então, dar as boas-vindas a vocês, né, nessa primeira semana. Estará disponível essa videoaula de apresentação. E nos encontraremos também através de webaulas e falarei também sobre esse ponto, que é outro ponto bastante importante. Para iniciar, eu gostaria de falar para vocês sobre mim, né? Alguns dos alunos já devem ter me encontrado em outras disciplinas. Eu não ministro, nesse momento sim, eu ministro apenas Literatura Brasileira 5. Mas em outros momentos eu ministrei outras disciplinas, então vocês estão chegando ao 7º período e é bem possível que tenhamos nos encontrado em outros momentos. Inclusive nos momentos presenciais, né? Quando tínhamos, né? Nesse momento estão suspensos, mas em 7 períodos a gente já deve ter se encontrado, especialmente os alunos aqui do Polo de Campina Grande, né? Mas é isso. Eu estou como formadora nesse momento da disciplina e estou também como tutora dos 4 polos. Então vamos nos encontrar aí nas várias nuances aí da disciplina, né? Eu vou ficar exercendo todas as funções dentro da disciplina durante esse semestre. Bom, gente, uma rápida apresentação. Toda a minha formação é na área de literatura, né? A graduação em letras, pegando esse aspecto mais geral mesmo, da língua, mas a especialização e o mestrado foram específicos em literatura, todos na UEPB, né? Fui aluna da especialização em literatura e estudos culturais, fui da primeira turma do mestrado de literatura e interculturalidade aqui da UEPB, aqui em Campina Grande. No doutorado, eu migrei para a área de teoria, né, da literatura, e que é uma área que também me fascinava, e fui fazer em Recife, na UFPE. E falo para vocês com muita tranquilidade assim que na parte de língua a gente ministra, especificamente aqui no IFPB, praticamente todas as variantes dentro da área de linguagens, né? Tanto produção textual, quanto a parte da análise linguística. Mas, assim, não só pela questão da formação, embora também por isso, obviamente, mas, assim, pela paixão mesmo pela literatura, eu atuo de uma forma mais satisfeita, mais feliz, quando eu estou, obviamente, na minha área, quando eu estou no que eu gosto. Então, eu já gostaria de iniciar falando para vocês que eu gosto muito do que eu faço. Não trabalho por amor, acho interessante quem fala isso e respeito. Né? São várias questões que me levam a trabalhar, porque por amor eu estaria, né? Estaria numa rede lendo as obras, tal, discutindo assim, algumas vezes sim, outras não, mas questões literárias, obviamente. Mas trabalho com muito amor, assim, eu gosto muito do que eu faço e isso geralmente se reflete nessa nossa relação. E espero que isso aconteça também nesse semestre, né? Que ele não seja diferente. Na literatura brasileira 5, né, por ser a última disciplina de literatura de vocês, nós teremos assim uma possibilidade de dialogar com muito do que vocês já viram durante o curso. E isso vai ser bem interessante e muito significativo para fechar, né? Fechar esse ciclo.
de estudos que vocês vêm fazendo aí desde o início, desde o primeiro semestre. Então, minha formação é essa. Em relação à minha atuação docente, eu entrei no IF em 2011, né? Já vinha de um histórico de 5 anos exercendo a profissão como professora efetiva do Estado e do município. E foi um prazer enorme trabalhar na rede municipal, estadual, mas obviamente que entrar no IFPB, e agora em julho eu completei 10 anos de IF, né? Foi algo assim para minha vida docente muito significativo, muito bom, né? A gente trabalha com um aparato, com uma base, com toda uma possibilidade, né? Um acesso a muitas coisas, como vocês já sabem, como discentes também, né? Então, assim, o IF ele lhe dá a possibilidade de exercer a profissão com muito, né, com muito mais qualidade, por vários fatores. Então, são 10 anos de IF e são 8, creio que 8 ou 9 na EAD. Provavelmente 9 porque eu iniciei na EAD como professora conteudista, produzindo material de literatura portuguesa, porque nos meus estudos, tanto da especialização quanto do mestrado, eu trabalhei bastante com literatura portuguesa, estudando Flor Bela Espanca, a poeta portuguesa Flor Bela Espanca, porque eu também sou apaixonada, né? Aí depois eu estudei ela e Augusto, e na tese fiquei trabalhando especificamente com Augusto, mas assim, essa relação com a literatura portuguesa me permitiu ter um olhar assim muito interessante. Acho que a palavra interessante não cabe. Interessante é uma palavra que tem sido usada nos mais diversos contextos e a gente já nem sabe muito o significado, mas assim, eu vou dizer significativo. Foi bem enriquecedor para mim, até para voltar a olhar a literatura brasileira, né, com outros olhos. Então vocês já devem ter, quem não me conhece ainda, mas me conheceu de certa forma através dos textos, né, da disciplina de literatura portuguesa 1 e 2. Foi um trabalho maravilhoso, feito com duas pessoas maravilhosas, né? A professora Francilda, Raíra, enfim. E para mim é um prazer estar aqui atuando no curso, né? Como professora tutora, aí sim, 8 anos, e como professora formadora, essa função é mais recente, né? Tem completando quase 2 anos. Mas é um desafio a mais, mas está dando certo, né? Está sendo bem interessante. Bem, vamos falar então sobre a disciplina. Literatura Brasileira 5, última disciplina de literatura do curso. Nós teremos coisas muito importantes para trabalhar. Fazer essa retomada de tudo que vocês já viram, logo no início, trabalhando com a questão desse novo regionalismo de Guimarães Rosa, né? Já é um autor, já é o escritor aí do maior romance do século XX, né? Em língua portuguesa. O romance no Brasil, ele tem o maior romance, que é Grande Sertão Veredas. Então a gente já começa com uma responsabilidade enorme e também com um prazer igualmente enorme, né? E espero que durante o semestre, para a primeira aula seria impossível, mas durante o semestre vocês possam fazer essa leitura, né, de Grande Sertão Veredas, porque é extremamente necessário, assim, esse romance ele não pode deixar de ser conhecido de nós, né, todos nós que somos da área. Então a gente já vai ter que retomar o que a gente viu antes por o que era regionalismo. Então a gente vai fazer sempre essa ponte com tudo o que vocês estudaram mesmo, né? Vamos discutir questões da literatura mais introspectiva, com Clarice Lispector, e aí a gente vai ver assim, as rupturas na linguagem, novas formas de narrar, novas formas de representar. E já de início é muito importante que a gente feche com essa noção de literatura e representação muito clara,
né, para que a gente não saia do curso sem amarrar direitinho essa ideia. Às vezes eu vejo que a gente chega ainda agora com alguma dificuldade, né, de entender a literatura como representação, mas teremos momentos para discutir isso especificamente, que é um ponto muito importante. Então a gente vê Clarice, vê essa ruptura na linguagem, vê uma nova forma de representar e até de questionar a própria narrativa, que é agora o pensamento, os questionamentos, a fala, parece ser muito mais importante do que a ação por si só. Ou é uma nova forma de ação. Vamos falar também de regionalismo, não só com a questão com autores como Guimarães Rosa, né? E a obra Grande Sertão Veredas e alguns contos também, como veremos na segunda aula. Falaremos também do regionalismo com autores como Milton Ratum, Ronaldo Corrêa de Brito, né? Que é um autor cearense assim incrível. Então vamos tratar de autores, né, que estão produzindo, né, nesse momento, e é bom ter essa visão, né, do que está sendo produzido agora e o que é o regionalismo hoje e como pensar o regional, porque entre aspas mesmo, né, que não pode mais ser entendido como antigamente, né? A visão que se tinha, por exemplo, ali com Raquel de Queiroz, com toda a turma, né, ali do regionalismo de 30. Então, gente, é muito prazeroso fazer tudo isso. É muito maravilhoso. Tanto ver os textos, né, quanto dialogar, refletir, questionar, enfim. São questionamentos bem interessantes. Eu, novamente, usando a palavra interessante. Mas muito significativo para a gente fechar mesmo esse conhecimento da literatura. Fechar que eu digo assim, da história da literatura, da análise dessas obras, porque obviamente nós temos aí outras disciplinas que tratam da literatura, agora com outro viés, né? Literatura ensino e tudo mais. Mas vamos ver muito de poesia. Eu sou da área de poesia, embora mais recentemente eu esteja pesquisando narrativas. É um desafio a mais e eu gosto muito disso. E traz para mim essa possibilidade de trabalhar com vocês de uma forma também mais completa, assim. Mas vamos ver a poesia, isso é muito bom. Vamos poder caminhar um pouco com a poesia concreta. E aí, se tratar de poesia concreta, a gente vai precisar retomar o que vocês já entendiam por poesia, ouviram de poesia no curso, né? Vamos desconstruir para construir uma nova ideia. Vamos ver aí também, como sempre na literatura, né? Muita divergência, novos períodos trazendo novidades e, obviamente, tentando rejeitar o que vem anteriormente, mas sem perceber, utilizando muito disso para poder fazer o que é novo, né? Que é algo comum em qualquer área, não apenas na arte, né? A gente questiona o antigo, a tradição, mas a gente não consegue construir algo novo de fato sem essa base, né? Embora nem sempre isso fique muito claro, mas a gente vai perceber. E aí teremos vários outros autores também que vocês perceberão ao longo dessa disciplina. Mas eu gostaria de destacar aqui que nós também veremos e discutiremos sobre pontos importantes no que diz respeito à crítica literária. O que é a crítica? Como foi formada essa crítica? É, quais as especificidades dos diversos, ou pelo menos dos 3 maiores tipos de crítica que nós tivemos aqui no nosso país? E esse olhar, né, para a literatura vai dar a vocês assim, uma bagagem muito importante para caminhar a partir de agora. Como leitores, como cientistas, né, da literatura, porque vocês analisam obras literárias. Obviamente que alguns de vocês talvez criem também obras literárias.
Assim espero, né? É muito bom também. Mas para poder ver essa questão da análise, porque vocês vão precisar o tempo inteiro, né? É, a gente já faz isso, obviamente, quando ouve uma canção, quando pega uma letra, quando lê uma obra, mas assim, quando a gente entende que tem formas diferentes de fazer essa crítica e a gente entende ela de um ponto de vista mais profissional, digamos assim, a gente também passa a olhar com um novo olhar. E isso é muito bom. Então, em relação à disciplina, a gente vai fazer esse passeio aí, que é um passeio com nuances bem diversas, mas que vão nos dar a possibilidade de ter essa visão do todo assim, bem formada. Assim, eu espero. Em relação à disciplina, é importante também que se diga o seguinte: nós estamos num período atípico, né, pela questão da pandemia, ainda sem algumas previsões em relação a esse retorno, como se dará, né, esse retorno, porque nós temos os encontros presenciais e tudo mais, e temos um calendário meio tenso, digamos assim, né, para dar conta nesse momento. Então, nós teremos aí algumas semanas onde serão abertas, na verdade, duas aulas. Obviamente que em relação às avaliações, a gente está seguindo um novo formato, já desde o semestre anterior, que vai permitir, né, que o aluno não fique tão atarefado. Em relação às atividades, é importante que os prazos sejam ampliados para que vocês possam ter um prazo a mais para cumprir essas etapas, essas atividades. Porém, é importante também frisar que esses prazos precisam ser cumpridos, porque quando a gente fica reabrindo muito a atividade, a gente acaba também prejudicando alguns alunos, porque as atividades precisam ser corrigidas, e se não fizermos isso em tempo hábil, né, a gente acaba prejudicando outros alunos. Então, assim, é necessário que o aluno informe a dificuldade em realizar a atividade o mais cedo possível, para que essa atividade possa ser reaberta, se for o caso, se ainda for possível, né? De forma que não prejudique as correções, as avaliações. Semestre passado, por exemplo, eu tive um problema de saúde e precisei me ausentar. E como tinha algumas atividades abertas, na verdade reabertas, que tinham sido reabertas, né? Na volta, por exemplo, no final do semestre, isso causou não muito transtorno, porque ainda tinha um tempinho, mas assim, causou um excesso assim de trabalho, digamos, no finalzinho, que poderia ter sido evitado se a gente tivesse sinalizado próximo da semana, que precisava ser reaberta, é, essa necessidade, né, de fazer a atividade. Então, no finalzinho do semestre, alunos pedindo para reabrir atividades geram problemas e esse ponto, gente, precisa ser frisado. Logo, logo vocês terão o plano de aula da disciplina, já na sala, e terão também o plano das atividades, né, que nós vamos elaborar com as datas, tudo direitinho. Então, isso vai facilitar muito a vida de vocês, a minha também, obviamente, porque aí a gente já vai saber como se organizar em relação à disciplina, às atividades, avaliações, quanto vai valer cada avaliação. Então, tudo isso está num plano instrucional que será colocado lá na sala. Ah, em relação ainda à disciplina, um ponto importante é que a gente possa se comunicar sempre o mais rápido possível, né? Por que isso? Porque muitas vezes, principalmente nas semanas de avaliações, eu percebo que nas semanas onde não tem avaliações, o diálogo ele é menor. E aí eu até entendo, porque às vezes vocês não têm na minha disciplina, mas tem em outras disciplinas, né? E aí muita coisa para dar conta. Mas assim, eu lamento porque esse diálogo lá nos fóruns de dúvidas, também no café, né, no fórum lá do Café com Letras. A gente pode discutir sobre a aula da semana, mesmo que não tenha uma avaliação,
porque eu sei que às vezes ficam dúvidas, ficam questionamentos, eu sei que vocês podem fazer comentários que são significativos para que a gente compreenda melhor, né? E, enfim, nós podemos, né, nos relacionar também melhor. Então, já vai aqui um pedido para que vocês possam ser presentes, assim, serem bem presentes nesses fóruns, nesses momentos, para que a gente possa realmente, né, ter, ter esse feedback, assim, de tudo que está acontecendo. Como vocês estão recebendo essas aulas, essas videoaulas, né? Entre outros materiais que estão na sala semanalmente. Ah, em relação às semanas com atividades, aí eu também chamo a atenção porque quanto mais cedo fizerem a leitura do material e mais cedo postarem os questionamentos, as dificuldades, fizerem também os comentários, mais cedo eu posso dar um feedback para vocês e ajudar na elaboração dessas atividades. Então, assim, fica muito complicado quando a gente entra durante a semana e não tem comentários ou não tem dúvidas, mas aí no dia anterior a gente encontra diversas dúvidas para dar esse feedback para vocês. Então, quanto mais cedo, melhor para vocês e para mim também, né? Principalmente enquanto tutor, eu agradeço imensamente. E falando aqui sobre as leituras da semana, um outro ponto igualmente importante que não pode ser realmente esquecido é essa questão de como fazer a leitura do material. Gente, eu vou sempre frisar o seguinte: inicie sempre do texto, o texto literário. Seja qual for o texto. Deem uma olhada no texto, se for um conto, um poema, ele deve ser sempre o ponto de partida. Né? A aula, igualmente, é importante que vocês façam uma primeira leitura da aula da semana. Mas na semana que nós tivermos, por exemplo, um conto, que é uma leitura mais simples, né? Obviamente, autores como Guimarães Rosa têm contos longos, né? Ele até inova nesse sentido, né? Porque nem parece ser, de fato, um conto. Mas é importante que vocês façam essa leitura. Por quê? Porque partindo do texto literário, vocês vão poder ter uma visão assim muito mesmo mais interessante sobre o que pensar desse texto, tanto da aula quanto de todo o texto analítico que geralmente é colocado também na sala. Aqueles textos que vão fazer realmente análises, né, do, do texto literário. Então, em algumas semanas nós teremos também filmes, por exemplo. Alguns vídeos que são interessantes, são bem enriquecedores. Fora isso, tem as nossas videoaulas, né, gente? Obviamente. Mas é importante que vocês possam ver que o texto literário, ele precisa ter o primeiro plano mesmo. Precisa ser considerado o mais importante. Não só porque nós estamos numa disciplina de literatura brasileira, né, de literatura, obviamente, mas porque quando você faz o processo inverso, acontece, dá certo, né? Mas eu acho que você perde a oportunidade de ter a sua visão mesmo sobre o texto, sabe? A sua visão, o que você pensa sobre o texto, de uma forma, digamos que mais neutra, não, porque não dá para ter visão neutra. Tudo aquilo que nós somos, o que pensamos, o que sentimos, o que vivemos, né? Todas essas cargas, elas fazem parte de nós e nos influencia na leitura dos textos. Né? Por isso que lemos textos diferentes em períodos diferentes de nossa vida e temos visões diferentes sobre eles. Acontece com filmes, com músicas, com a arte em geral. Mas eu acho que essa sequência do texto literário, da aula e de todos os textos complementares, indo depois para filmes e vídeos e videoaulas, porque o interessante das videoaulas é ser um material a mais, é trazer um resumo, minha contribuição, obviamente, mas para ser algo a mais para vocês, né? Ela nunca pode preceder ou ser mais importante que a sua leitura do texto. No mais, é pensar que essa disciplina, ela
ela realmente vai se desenvolver melhor. Claro que em todas as disciplinas isso vai acontecer, né, gente? Não é só nessa especificamente. Mas, assim, essa disciplina ela vai ser muito melhor aproveitada se a gente puder realmente manter esse diálogo o mais constante possível, né? Claro que eu sei que nós temos várias outras coisas para fazer, mas um dos últimos pontos aqui que eu quero tratar é justamente a questão das webaulas, que nós teremos nas terças, né? Terças, 14h30. Algumas pessoas perguntam por que eu não faço essas videoaulas à noite, e assim, realmente eu não tenho como fazer essas videoaulas à noite, por várias questões, porque eu tenho 2 filhos pequenos, porque durante o dia eu tenho alguém que me ajuda, mas à noite eu não tenho. Então eu sou uma adulta com 2 crianças em minha casa e eu não teria um suporte nesse sentido, né? Para ficar bem tranquila, para fazer essas videoaulas. Então, assim, nesse momento eu pediria muito que vocês participassem, né? Desse momento, perdão, das webaulas. Porque as videoaulas são gravadas, então fica uma coisa mais tranquila. Mas as webaulas, embora elas fiquem gravadas e sejam, né, disponibilizadas na sala, esse momento de ter contato com vocês e de poder discutir ali, né, de forma síncrona, ele nos ajuda muito, né, muito mesmo. E nesse sentido, ter um número expressivo de vocês presentes nesse momento, quando possível, obviamente, vai ajudar muito também nesse caminhar significativo, né, da disciplina. Então, gente, é isso. Nesse primeiro momento é realmente de me apresentar para vocês, de deixar essas orientações para o bom andamento da disciplina, de frisar os pontos que eu julgo importantes, embora, claro, tem outros, mas ao longo da disciplina nós teremos outros momentos, tanto de vídeo quanto de web aulas, né, nos quais nós poderemos também conversar sobre esses outros pontos. Mas nesse momento é isso, né? Espero que tenhamos um semestre muito produtivo e que possamos crescer juntos. Que eu possa não ensinar, mas assim orientar vocês aí nesse caminho maravilhoso de Literatura Brasileira 5. Inclusive, eu preciso dizer isso. Durante um tempo, todo semestre eu mudava de disciplina para ter informações e conhecer esse material tão rico produzido, né, em nosso campus. Muito bem produzido, por sinal. Vocês sabem muito mais que eu sobre isso, né? Mas depois que eu cheguei em Literatura Brasileira 5, tá complicado de sair, viu? Porque é muito envolvente. É uma disciplina que toma você. E a cada aula a discussão ela consegue se tornar mais encantadora. Então eu sou encantada pela disciplina e eu espero que isso também possa refletir de uma forma positiva. Então, por hoje é só. Nos encontramos aí em outros momentos.